Nesse final de ano, eu acompanhei 2 casos de filhos de amigas com quadros de meningite viral. Pelo nome, todo mundo já ouve meningite e fica desesperado. Hoje eu vou conversar com você e vou te contar tudo a respeito do que é a meningite viral. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. A meningite é a inflamação de umas camadinhas, parece uma película que recobre o cérebro. E a encefalite é a inflamação mesmo do parênquima cerebral. O que é o parênquima cerebral? São as células lá do cérebro mesmo. Essas meningites têm várias causas e a maioria é viral. Só que a gente ouve falar muito da meningite bacteriana, porque a meningite bacteriana é a mais grave, é a que mais deixa sequela e é a que a gente tem a profilaxia para fazer, que é o quê? As vacinas. No caso das meningites virais, o que acontece? Muitas vezes os sinais iniciais não são claros. Por quê? Na meningite a gente sempre pensa numa tríade, que são 3 sinais, que é febre, dor de cabeça, a cefaleia e o sinal de irritação meníngea. O que é isso? É basicamente aquela dor no pescoço, aquela dificuldade de você encostar o pescoço aqui no peito, mas durante o exame clínico tem outros sinais que a gente possa pensar. Então, às vezes, o que acontece? É muito frequente em criança, por exemplo, ter o quê? Febre e dor de cabeça. E às vezes os médicos não pensam muito. Olha lá, a garganta está inflamada, o ouvidinho está esquisito, fica ali um diagnóstico diferencial. A princípio, é alguma tonsilite, faringoamidalite, otite, aquelas ites todas. E, num primeiro momento, o médico pode achar que é uma coisa mais simples. E aí, às vezes, assim, questão de horas, a criança, ou até isso pode ocorrer em adultos também, o paciente começa a desenvolver o quê? Sinais neurológicos, que às vezes acontece o quê? O rebaixamento do nível de consciência, você fica com aquela sonolência, você não consegue acordar a pessoa, a criança fica muito irritada. Às vezes, assim, em casos mais graves, pode ter crise convulsiva, pode ter alguns sinais psiquiátricos de irritação intensa, confusão mental mesmo, parece outra pessoa. Mas o mais comum é essa tríade de febre, dor de cabeça e os sinais meníngeos. Dentre essas meningites virais, 60% dos casos são causadas pelo enterovírus, que são vírus comuns mesmo, que a gente pega aí no dia a dia. E aí vocês vão me perguntar, então se é a virose, às vezes da gastroenterite, né? Aquele piriri, aquela náuseas e vômitos, por que essas pessoas, esse vírus vão parar lá nessas meninges? Ou a pessoa está um pouquinho mais imunossuprimida, ou está cansada, ou está, enfim, estressado, ou nada. Enfim, é meio a um acaso que ele vai parar lá. 60% dos casos, então, são esses enterovírus. E outros casos, esses outros 40%, existem, assim, milhões de vírus. O mais assim, que a gente fica com medo, perigoso, é a encefalite herpética, pelo vírus herpes simples 1 e 2, e até as arboviroses, dengue, zika, chikungunya, podem dar casos de encefalite ou meningite viral. E como que o médico faz, primeiro, para suspeitar de um quadro de meningite? É como eu falei, às vezes é muito difícil, a pessoa vem só com febre e dor de cabeça, você tem que fazer o quê? Aquela anamnese, que eu sempre falo aqui, uma conversa para saber o que aconteceu, se um pouquinho antes, às vezes 2, 3 dias, a pessoa já estava com algum sintoma ali de mal-estar, dor na barriga, às vezes um piriri, ou às vezes só dor de garganta. E você tem que examinar, muito bem examinado, para tentar achar algum sinal precoce dessa irritação nas meninges, que enfim, essa dificuldade de colocar a cabeça no peito, isso tudo. E aí, para a gente ter certeza desse diagnóstico, não tem jeito, a gente tem que fazer a punção lombar, que a gente vai, através dessa punção lombar, a gente vai fazer a análise do líquor, que é esse líquidozinho que reveste todas essas membranas que são chamadas meninges. E aí muitos pais e amigos e tudo me ligam, às vezes nervosos,
para realizar esse exame, porque falando assim, né, parece uma coisa muito, é uma agulha um pouquinho grande que você tem que colocar lá bem aqui entre os espaços das vértebrazinhas. E aí as pessoas ficam nervosas, porque vai doer, mas, gente, olha, dá anestesia, não é um exame super tranquilo, tipo que nem coletar sangue, apesar que tem muita gente que tem muito medo de coletar sangue. Mas você tem que ficar numa posição um pouquinho incômoda, o médico vai fazer anestesia e vai coletar esse líquidozinho. Só que para quem faz isso sempre, é muito fácil, é muito simples, é muito tranquilo. Em cerca de 10 minutinhos você consegue achar o espacinho, você coloca a agulha e coleta assim 10 ml desse líquidozinho, já é o suficiente para a gente fazer todos os exames que precisa. Então, assim, quando o médico diz que tem que fazer uma punção lombar, é porque realmente tem a necessidade e a gente vai dar lá todo o suporte para aquele paciente que está ali com medo e tudo, mas tem que fazer. É a única maneira da gente conseguir fechar o diagnóstico das meningites, qualquer tipo. A gente só vai saber se é meningite ou não e qual é o tipo da meningite fazendo esse exame. E aí, qual que é o procedimento? Se a gente suspeitou, a gente vai logo fazer esse exame, o exame vai para o laboratório e a gente já vai começar a tratar para as possíveis causas que a gente ali achar de acordo com a anamnese e exame físico do que pode ser. As meningites agudas, que acontecem em horas ou até 24, 48 horas, geralmente são as infecções causadas por vírus ou bactérias. Então a gente vai começar um antibiótico. E aí, dependendo do antibiótico, vai ser dependendo da idade do paciente, enfim, do que ele já utilizou, do quadro clínico. A gente pode ser um pouquinho mais conservador ou dar um antibiótico de amplo espectro, às vezes até 2, 3, dependendo do quadro. E existe um único tipo de vírus que a gente tem um tratamento específico, que é o herpes vírus, que é um quadro bem grave, então a gente tem que começar o tratamento logo. Então vai fazer o aciclovir também. A causa mais comum, que é o enterovírus, não tem tratamento específico. Esse aciclovir não serve para ele, não adianta. Tipo, o próprio corpo vai ter que resolver ali. Mas até a gente ter esse resultado, a gente vai deixar esse tratamento. E aí, de acordo com os resultados, a gente vai tirando as medicações. Então, logo assim que eu punciono, às vezes 2, 3 horas depois eu já tenho o resultado de quantas células tem ali naquele líquidozinho. E de acordo com essas células eu suspeito mais de bactéria ou vírus. Eu posso até, se estiver suspeitando muito de vírus, tirar o antibiótico. E depois, se vem o PCR, que é o que me dá assim, o diagnóstico, o nome do vírus, se não é um herpes, eu posso tirar o aciclovir. E aí vocês vão me falar, nossa, Renata, mas o meu filho tem uma meningite viral, você vai tirar os remédios? Vou tirar os remédios. Por quê? Porque aquilo ali não vai adiantar nada para o que é, e aí ele vai ficar só com sintomáticos. A gente vai deixar o paciente internado, vai ficar olhando, vai ficar dando suporte, porque às vezes a pessoa está muito enjoada, não quer comer, precisa de soro. A gente precisa ficar monitorizando, mas tratamento específico não tem. A boa notícia é que o índice de complicação, a taxa de complicação dessas meningites por enterovírus é muito baixa, as sequelas são muito poucas, diferente da meningite bacteriana, que tem um alto índice de complicação e pode deixar sequelas graves. Nas meningites virais, isso não costuma acontecer. Só que a coisa ruim é que a gente não tem vacina do jeito que a gente tem para as meningites bacterianas. E também vocês não precisam ficar muito nervosos, porque isso é outra pergunta frequente, causa de ligação no celular, é assim, ai meu Deus, o meu filho entrou em contato com um amiguinho da escola que teve um diagnóstico de meningite viral, e agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma medicação, alguma profilaxia e tudo, aí ele vai pegar também? Não, como eu expliquei lá no começo, não é assim, não tem nada pra gente fazer, a gente não fica achando que outras crianças que tiveram ali o mesmo, que conviveram junto, que podem pegar. Isso geralmente o que vai causar é um surtinho de diarreia ou gastroenterite ou enfim, mal-estar, mas um surto de meningite viral é muito, muito raro. Mães e pais e enfim, familiares não precisam ficar nervosos com isso do jeito que acontece com a meningite bacteriana, que vai todo mundo correndo
para o médico achando que tem que tomar um remedinho. Não precisa. Eu sei que é muito aterrorizador essas duas amigas, a gente ficou nervosa, né? A gente fica ansiosa, mas quando consegue o diagnóstico, a gente fica com paz no coração, porque sabe que é um grande susto, é um grande estresse, principalmente se é criança e se tem que ficar internado, mas a gente sabe que o prognóstico, que a chance de tudo ficar bem é enorme e vai tudo dar certo. Esse vídeo foi especial para uma amiga que está passando por isso e vai dar tudo certo, eu tenho certeza, já deu. O mais importante é fazer o que ela fez. No primeiro sinal de que alguma coisa não está legal, de febrão, de mal-estar, tem que levar a criança no médico e que tudo se ajeita. E aí, me conta aqui se já aconteceu isso com você. Obrigada e até a próxima.